Olá, querido, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Elias Oliveira. Somos aqui da Assembleia de Deus, Osana nas Alturas, onde nós servimos a Deus como co-pastor, aqui junto com o nosso querido pastor Jânio Lemos, servos de Deus, aqui em Fortaleza, Ceará. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos fazer o comentário da revista da lição dos adultos, com o tema as promessas de Deus, que está fantástica. Na ocasião, hoje, promessas e obediência. É a lição de número 4, onde Deus vai falar muito aos nossos corações. O que dizer? Obediência no Antigo Testamento e obediência no Novo? Existem também questões sobre a obediência que haviam no Antigo Testamento, como a Velha Aliança, são ainda requeridas no Novo Testamento? E as bênçãos obtidas pela obediência de Cristo, quais são elas? Outras questões, e essas questões serão respondidas ao decorrer da nossa lição. Questões que podem muito te ajudar. Então fica conosco, não vai embora. Comenta aqui o que você achou das últimas aulas que nós tivemos. Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho das notificações, para que você possa ser notificado cada vez que nós postarmos o vídeo. O canal é novo, você está vendo que o canal é novo, percebe que ainda está tudo ainda se acertando, mas eu tenho certeza que Deus tem muito conteúdo para te apresentar, para trazer edificação para a sua vida, amém? Então se inscreve, eu tenho certeza que você não perde por esperar, porque Deus tem grandes coisas a realizar na tua vida, amém? Deus é conosco. Então vem comigo em nome de Jesus aprender mais sobre a palavra de Deus, hoje na lição de número 4, com o tema as promessas de Deus e a obediência. Glória a Deus por isso. Vamos orar, pedir a Deus que em nome de Jesus possa estar conosco nesta feita, para que Ele possa nos ensinar, nos orientar, amém? Todavia que você for estudar a palavra de Deus, for buscar algum conhecimento, lembre-se sempre de orar. Tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por esta oportunidade. Pedimos que o Senhor se faça presente, que o Senhor venha operar, que o Senhor venha agir, que o Senhor venha ser conosco. O Senhor tome o primeiro e o último lugar, operando grandemente e poderosamente em cada professor, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que maravilha, que bom. Bom estarmos em oração, porque Deus é quem faz todas as coisas e a graça dele é quem nos capacita para estarmos alcançando, fazendo a obra de Deus com excelência. Amém, meus amados? Meus queridos, a lição de número 4 hoje tem o tema promessa e obediência. O texto áureo, pegue de sua revista, pegue sua Bíblia. O texto áureo diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Está no Evangelho de João, capítulo de número 14, verso número 15. Essa parte desse texto ele é muito forte, um conteúdo muito bom para você até ressaltar para os seus alunos, tá bom? Aqui no nosso canal, querido, a gente não apenas fazemos um comentário, nós damos várias dicas e sugestões sobre como você pode executar uma aula, ministrar uma aula com excelência. Você que é novo no canal, chegou aqui novo, fique conosco, se inscreve em nosso canal, ative o sininho das notificações, comente, compartilha, porque como o canal é novo, tem muita coisa para aquele também que é novo na Escola Bíblica Dominical. E Deus, eu sei de uma coisa, quer usar você. Se você foi chamado pelo seu pastor para exercer esta função, fique certo, é porque Deus quer te usar poderosamente por meio da palavra de Deus. Isso é uma honra, é um privilégio, você sabe disso, e é uma grande maravilha para nós podermos também te ajudar nesta empreitada, tá bom? Aqui no nosso canal vai ter muita novidade, você não perde por esperar, fica conosco em nome de Jesus, tá bom? Meu querido, verdade e prática da nossa lição: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da nossa vida. Verdade seja dita, que a obediência influi em muito. Veja que o texto da leitura bíblica em classe está em 2 textos da Bíblia Sagrada. Primeiro em Deuteronômio, capítulo 29, do versículo 1 ao 9, e também vai estar em Hebreus, capítulo 8, do versículo 6 ao 13. Ele vai fazer um paralelo sobre a questão do concerto de Deus, do concerto que Deus fez com seu povo, tanto no Antigo Testamento, o concerto que foi apresentado ali, no Monte Horebe, e também o concerto em que ele faz através de Cristo. Então, esses concertos aqui é que vai ser esclarecido, que você precisa fazer com que os seus alunos entendam este conceito dos concertos que Deus faz.
Tá bom? Então, vejamos bem, vamos para a introdução, para nós conseguirmos já avançarmos e nós chegarmos à conclusão, entendermos como é que possamos transmitir com clareza esta lição para os nossos alunos, tá bom? A introdução vai dizer assim: a Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência. Ao longo das Escrituras percebemos que a obediência é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. Ela continua sendo requerida por nosso Senhor para revivermos promessas específicas de Deus neste mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo Deus, é o mesmo que prometeu no Novo, e ao mesmo tempo exige do seu povo obediência à sua palavra. Olha que coisa maravilhosa. Entretanto, quais são os termos da obediência no Novo Concerto? Conforme revelado no Novo Testamento, é o que estudaremos nesta lição. Vamos estudar nessa questão. Quais são os termos da obediência no Novo Concerto, que estão revelados também no Novo? O que foi revelado no Antigo a gente sabe. Agora, quais são os novos no Novo Testamento, que é o da nossa geração, da nossa época? Deixa eu te esclarecer uma coisa para você. Existem 3 tipos de promessas na Bíblia Sagrada, tá bom? Você apresenta esses 3 tipos de promessas aos seus alunos para que eles já venham conseguir entender acerca das promessas. Aliás, 3 não, perdão. Existem 4 tipos de promessas que Deus faz para que possa sermos alcançados. Presta atenção. Primeira é para Israel. Tem para Israel promessas para Israel. Tem promessas para a igreja de Senhor Jesus, tem a promessa geral e tem a promessa individual. Presta atenção. O que isso quer dizer? Olha, promessa geral é a promessa de salvação. Todo aquele que nele crer terá a vida eterna. Então essa promessa geral é para todo mundo, para todos quantos desejarem alcançar de Deus a sua salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. E promessas individuais são promessas em que ele faz de forma pessoal, de maneira que outras pessoas sejam alcançadas. Você vai perceber que Deus fez promessa para José, e quando ele fez promessas para José, a família dele foi alcançada. Você vai ver que Deus fez promessas para Abraão, e de maneira que quando Deus cumpriu em Abraão, outras vidas ali, sua família inteira foi alcançada. Então, quando Deus também faz promessas para mim ou para você, a intenção não é só de alcançar você, é de uma forma também de alcançar os demais que estão ao redor da nossa pessoa, entendeu? Então, isso é muito importante frisar e comentar. Promessas para a igreja que nós já comentamos, que é as ações do Espírito Santo, a manifestação de Deus, o cumprimento da sua palavra para com a sua igreja. E promessas também para Israel, que nós fizemos um comentário já da nossa revista, e Israel também terá o cumprimento das suas promessas quando também Jesus voltar junto com a sua igreja. Deus vai cumprir todas as promessas que fizera para com Israel, tá bom? Nenhuma delas cairá por terra, porque Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Então são 4 tipos de promessas que você deve apresentar aos seus alunos para que eles fiquem cientes. E todas estas 4 promessas estão sujeitas à obediência, todas elas. Então traga a consciência aos seus alunos, já na introdução, de que promessas estão todas elas submetidas à obediência. Não existe cumprimento de promessa sem obediência. Não existe isso. Isso não existe. O camarada fazer o que quer, faz como quer, confiando que Deus vai cumprir a promessa, na verdade não vai cumprir promessa, porque para cumprimento da promessa tem que ter obediência. Deixa isso claro, deixa isso entendido para que eles possam compreender, tá bom? Uma coisa muito relevante de dizer é que Deus não aboliu a promessa que ele fez no Antigo Testamento em detrimento da nova aliança, tá bom? Isso nós vamos entender ao longo da nossa lição. Vamos continuar em nome de Jesus Cristo no primeiro ponto, que vai tratar sobre a obediência já no Antigo Testamento. Olha que coisa maravilhosa. O
primeiro concerto de Horebe, é quando Deus chama o povo e faz o concerto. Olha, o concerto feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e seus descendentes. No deserto de Horebe, também chamado de Sinai, ficou patente que o concerto divino exigiria santa obediência do povo para que fosse bem sucedido entre as nações. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Pela santa obediência, e o povo seria um reino sacerdotal, um povo santo. Meus queridos, meu querido, você precisa trazer e elucidar de forma clara para os seus alunos, fazê-lo entender uma coisa. Escute-me por gentileza, por favor. Que a obediência não veio para trazer um peso, porque na nossa geração que nós estamos, principalmente aqui na nossa nação brasileira, você sabe muito bem que quando a gente fala de obediência, cria-se uma ideia de um peso, de algo que é inalcançável. Você já percebeu que quando se fala de obediência na igreja, de santidade na igreja, parece que cai um peso na mente das pessoas e gera aquele sentimento de impossibilidade, de incapacidade, de como que aquilo ali fosse difícil de se fazer, fosse incapaz de ser realizado. Na verdade, isso não existe. Na verdade, isso é mentira de Satanás. Deixa isso claro que isso é mais trazido, isso veio da natureza carnal e também da ação do diabo, porque nós somos capazes sim de obedecer a Deus, até porque Ele nos deu o Espírito Santo, nos deu a sua palavra, para que possamos ter graça de Deus e obedecê-lo. Então a obediência para com Deus é possível. Diga isso a Ele que é possível. Porém, deixa eu te dizer uma coisa para você. Quando a gente tem esse sentimento, essa questão, esse peso todo, a gente se acha incapacitado e pensa que isso é mais para nos podar ou coisa parecida. Deus traz essa obediência para conosco porque nos ama. Então toda obediência que nós formos executar, que nós formos fazer, é para o nosso bem. Então, quando Deus diz aqui que vocês sereis povo peculiar, ou seja, reino separado, santo, isso Deus está dizendo o seguinte, que eu quero que vocês me obedeçam, porque eu quero que vocês sejam diferentes das outras nações e diferentes dos outros povos. Eu quero que o comportamento de vocês sejam santos. Os deles são diferenciados, ou seja, o deles tem um quê de maligno, tem um quê de ruim, de mal, como colocavam o deus Moloque, que quando recebia no seu ventre crianças vivas, e outros costumes que não tinham nada a ver com a palavra de Deus. Então Deus lança a palavra, lança os mandamentos para que o povo viesse a obedecer, de maneira que o povo fosse separado. Que quando você sabe que quando você lê o Antigo Testamento, você vai se deparar com ocasiões em que o povo é atacado porque adora um Deus que não se pode ver, tem um comportamento diferente. E você vai perceber ao longo dos textos bíblicos, estudando e lendo, que quando Israel chega, os judeus chegam, Israel chega em qualquer nação, você vai perceber uma diferenciação enorme, até por conta do comportamento deles. O comportamento do judeu, o comportamento do israelita, o comportamento daquele que crê em Deus é diferenciado, meu amado. Então quando Deus te pede para você obedecer, é porque Ele quer que você seja separado, diferenciado. Não porque você seja melhor, porque Ele quer que você seja melhor do que os outros. Não, é somente pelo teu bem, para o teu bem. É para o teu bem que Deus quer que você obedeça. Ele quer que você seja edificado, seja renovado. Ele quer que você seja santo, separado. Por isso a exigência de Deus para a obediência. Então deixe isso claro aos seus alunos, para que não fique um entendimento de que é uma coisa impossível de se fazer, que é uma coisa incapacitada, de meu Deus, como é que eu vou obedecer, como é que eu vou fazer aquilo? Não, é possível sim obedecer a Deus, é possível sim cumprir os mandamentos de Deus. Então deixe isso claro aos seus alunos, eu tenho certeza que eles serão muito edificados com essa ilustração
com esse entendimento em nome de Jesus. Traga esse entendimento para eles e faça com que eles entendam que é possível obedecer, que eles tenham o Espírito de Deus, se havendo dificuldade, que eles possam clamar o Espírito Santo. E a minha oração é que Deus te abençoe poderosamente nesta lição e que Deus te abençoe grandemente na sua aula, na sua classe. Sua classe seja alcançada pela graça de Deus, levando seus alunos à obediência à palavra de Deus. Lembrando que é sempre para o bem. Deus faz sempre para o bem, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos de segundo ponto. Vai falar sobre o concerto nas Campinas de Moabe. Muitos anos se passaram depois do concerto de Horebe, e a maioria dos peregrinos havia perecido no deserto. Então Moisés reuniu novamente o povo, agora nas Campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Olha, perceba nesse texto aqui, eu vou ler até aqui, mas o que eu vou te explicar, o que eu vou te falar, você vai conseguir entender que é exatamente todo o resumo do segundo ponto aqui sobre o concerto nas Campinas de Moabe. Perceba, você vai trazer entendimento aos seus alunos, trazer o que aconteceu com o povo que uma vez que foi liberto da terra do Egito. Perceba, quando o povo sai da terra do Egito, que de frente ao Mar Vermelho, eles começam a murmurar. Você vai ler o texto, se eu não me engano está em Êxodo, capítulo 14, e lá eles começam a murmurar contra Moisés. Deus faz um grande milagre, abre o Mar Vermelho, eles atravessam em pé enxuto, os soldados, os cavaleiros de Faraó morrem ali, afogados, o mar se fecha, e o povo se alegra, o povo canta. Mas com 3 dias depois o povo está de novo murmurando. Você está entendendo? Deus dá água, dá vitória. Mas aí o povo continua na murmuração, continua na incredulidade. Você sabe que, estudando de mapeamento bíblico, você sabe que o tráfego, da onde eles estavam até chegar na Nova Canaã, era uma reta. Traga isso para os seus alunos, para eles entenderem com clareza que o fato de nós não crermos na promessa, não acreditarmos na promessa e ficarmos em desobediência à promessa, isso vai nos levar a um destino errado. Não destino daqui para Canaã, porque quando eles murmuram contra Deus, o que é que Deus faz? Deus permite que eles ficam dando voltas, 40 anos no deserto, 40 anos, e o povo não alcançou, aqueles que saíram da terra do Egito não alcançaram o cumprimento da promessa. Por quê? Por causa da murmuração, da incredulidade, e isso resultado da desobediência. Então, uma vez que eu obedeço, eu creio. Uma vez que a minha obediência se submete à vontade de Deus, ao mandamento de Deus, isso me leva a acreditar na palavra, acreditar na promessa. Então, o cumprimento da promessa vai ser resultado da minha obediência e da minha fé em Deus. Então, você precisa esclarecer para eles que é preciso crer, é preciso obedecer. Uma vez que você obedece, você acredita, porque você só obedece naquilo que se acredita. Você sabia disso? Que só consegue se obedecer aquele que acredita. Aleluia! Então, o povo passou 40 anos, por quê? Da murmuração, porque desobedeceram, porque não creram. Então, se seus alunos ensinem para eles, esclareça para eles, deixe claro para eles, que se não houver porque se havendo desobediência, murmuração, vão ficar rodando. Vai ficar rodando aí, só Deus sabe até quando. Até quando vai cumprir tal promessa na vida deles? Professor, isso serve para a sua vida também, serve para a vida dos seus alunos, serve para a minha vida também, que se nós não vigiarmos, ficaremos, passando tempos e tempos, e anos, e a promessa não se cumprirá, por quê? Da murmuração, da desobediência, da incredulidade. Então este ponto, esse subponto é de extrema importância você trazer com clareza aos seus alunos, para que eles consigam entender que a obediência, a fé é importantíssima. A obediência à promessa, a fé na promessa, ela é de suma importância. Tá bom? Glória a Deus por isso. Vamos de terceiro ponto, porque assim, deixa eu lhe dizer, porque se uma vez que seus alunos
compreenderem, entenderem que é preciso obedecer, crer na promessa, pode garantir que o Deus que garante, que aquele que confia, que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Ele cumprirá toda e qualquer promessa, porque Ele é fiel para cumprir. Amém? Terceiro subponto diz assim, as promessas provenientes da obediência. O concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim. Bênção no campo, na cidade, na apropriação, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e a sair da terra, em toda a área da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência aos mandamentos divinos estabelecidos nos concertos proferidos por Moisés. Esse texto, essa questão você vai abrir em Deuteronômio capítulo 28, você está entendendo? Lá tem, como você sabe, as bênçãos e maldições acerca da obediência. E deixa eu ressaltar aqui para você, os primeiros versículos 1, 2 e 3 são exatamente, e em especial o versículo 2 é exatamente o que Deus exige para cumprimento da promessa. Se o povo ouvir e obedecer, presta atenção, porque a gente fala de promessa, mas é importante entender o quê? Que para cumprimento da promessa, nós temos que obedecer. E onde é que está a exigência? Lá no versículo 2, Deuteronômio capítulo 28. Pensa em maldição. Então, deixe claro que todo cumprimento de promessa tem que ter obediência. Você lembra do Salmo 91? Você lembra? Você pode dar exemplos para ele. Lembra do Salmo 91? O Salmo 91 diz como? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. É assim? As pessoas leem o Salmo 91 como um amuleto. Em muitas casas tem o Salmo 91 com as suas Bíblias abertas, seja na parede, seja na porta, seja na estante, seja aonde for, né? Dentro do quarto, porque elas acreditam assim, que o Salmo 91, do jeito que está ali, vai se cumprir na vida delas, e elas serão abençoadas. Porém, o que elas esquecem de ver, que o cumprimento de todo o Salmo 91, ele está exatamente na obediência ao primeiro versículo. Deixe claro isso aos seus alunos, que é preciso obedecer o primeiro versículo, para que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não seja atingido. É cumprindo o primeiro versículo, que eu posso declarar que nenhum mal me sucederá e nenhuma praga chegará à minha tenda. Você está entendendo? Que eu cumprir o primeiro versículo, é que todos os outros versículos vão se cumprir na minha vida. Você está entendendo, professor? Aquele que habita, para mim ter o cumprimento de todo o Salmo 91 na minha vida, eu tenho que obedecer o primeiro versículo. A promessa está em obedecer. Quando eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo, ou seja, me sujeitando ao Altíssimo, habitando nele, na presença dele, com ele, é que toda a promessa se cumprirá na sua vida. Amém? Professor, que Deus te abençoe de forma gloriosa e poderosa, tá bom? Tem Salmo 46 que você pode fazer alusão também, trazer o entendimento. O teu Salmo 133 sobre questão de comunhão, que aonde está ele? A promessa está no último versículo, onde Deus fala sobre como Deus vai liberar as bênçãos de Deus quando nós, irmãos, ficarmos unidos. Você está entendendo, professor? Que para cumprimento de promessa tem que ter obediência. Contudo, isso aqui vai trazer elucidar, vai trazer entendimento aos seus alunos para a glória de Deus Pai. Vamos de segundo ponto, que fala sobre a obediência no Novo Testamento. Como é isso? Glória a Deus. A obediência no Novo Testamento. Primeiro subponto vai tratar sobre o novo concerto. Glória a Deus. Nós falamos do antigo concerto, o concerto antigo, e nós vamos tratar agora falamos da antiga aliança, agora vamos falar sobre a nova aliança, o Novo Testamento. Hebreus capítulo 8 apresenta aspectos do Antigo Testamento,
mostrando o quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Ali vemos que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por meio de uma fé manifestada pela obediência aos mandamentos da lei e a observância ao sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Aqui você vai observar, como o texto mesmo diz, mas este é o conselho que farei, porque, contudo, as promessas, o profeta Jeremias profetizou que chegaria um momento em que Deus instituiria um novo pacto, que sua lei se estabeleceria no interior da pessoa, de cada crente, de Deus, daquele que crê, no coração. Veja o que proferiu o profeta Jeremias. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu coração, no seu interior, e as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Oh, glória a Deus! O que acontece? Que lá no Antigo Testamento, a obediência deles estava restrita a manifestar apenas no cumprimento da lei e a observar o sistema de sacrifícios. Então aquilo ali precisava também ser renovado. Você sabe disso, que eles teriam que vir todos os anos para renovar o perdão de pecados. Todos os anos eles teriam que ir. Se fosse um pobre, muito pobre, como diz o texto, uma éfade de mão, ou seja, uma mão cheia de farinha, ou fosse pobre, poder trazer um casal de rolinho de pássaro, tá entendendo? Muito rico, podia trazer até uma junta de boi, um boi, outro carneiro, e ali transmitia-se o pecado daquela pessoa para aquele animal. O animal seria sacrificado, em alusão, apontando para o que viria mais na frente, na nova aliança. Falando do antigo, você sabe que este trato, essa situação, esse sistema sacrificial, falava do nosso Cristo, do ato que ele iria cometer, do ato que ele iria realizar, uma vez só por todos nós. Enquanto no Antigo Testamento se falava, se fazia todos os anos, que precisava ter este renovo, que precisava ter novamente todo ano, Jesus veio como o Cordeiro de Deus, imaculado, sem pecado algum, morreu na cruz, no altar de Deus, recebendo o nosso pecado. Inclusive, quando Jesus estava na cruz, ele disse: Pai, quando você percebe que Deus vira as costas para Jesus, ali numa situação em que Jesus recebe todos os nossos pecados, e ele fala: lama sabachthani. Está entendendo? Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus recebe todos os nossos pecados, e ali Deus recebe o sacrifício do seu Filho, por amor a mim e a você. Então, no novo concerto, a questão da promessa e a obediência está nesse sentido, de que nós não precisamos mais exercer aquilo que se fazia no Antigo Testamento. Você está entendendo? Tudo que aconteceu no Antigo Testamento é uma figura do que viria posteriormente, que se cumpriria em Cristo Jesus nosso Senhor. Então tente trazer isso à luz aos seus alunos, para que eles consigam entender que, glória a Deus, porque não precisamos mais sacrificar, não precisamos mais destas coisas, e o que precisamos agora é obedecer a Cristo, porque Cristo já morreu por nós. Então deixe claro aos seus alunos algo muito importante, que o inimigo de nossas almas, ele é perito em querer tirar da nossa mente que perdemos a salvação em Cristo. Então, uma coisa é verdadeira, uma coisa é certa em dizer, e é preciso falar, professor, que, olha, não tem nada em nós, não existe nada em nós, nem no professor, nem em mim, não existe nada nos seus alunos que faça com que eles alcancem a salvação, nem que faça com que Deus ame menos os seus alunos ou ame mais. Deixa isso claro, porque o ato de Cristo foi suficiente. Você está entendendo, professor? Que o ato que Cristo fez na cruz foi suficiente para todos nós. Ele nos amou e nos amou até o fim, como diz João capítulo 13, falando de Jesus, que ele nos amou e amou-nos até o fim, entregou-se porque ele quis. Está em João capítulo 10, que ele nos amou até o fim. Oh, glória a Deus! Ele mesmo se entregou por nós. Isso é maravilhoso, isso é tremendo.
Isso vai nos tirar do nosso eu, de achar que por nós mesmos alcançamos alguma coisa de Deus, ou vamos alcançar alguma salvação de Deus, mas que na verdade não vamos alcançar nada. E o que precisamos, professor, é apenas crer. Precisamos acreditar que Jesus morreu no nosso lugar. E é o suficiente, porque a salvação, como diz Efésios capítulo 2, 8, 9, que diz a salvação é pela graça. É um favor imerecido, algo que nós não merecíamos, mas pela nossa fé, como diz, é pela fé. Aleluia. Então é pela fé que nós alcançamos a salvação em Cristo Jesus, crendo naquilo que Ele fez, que Ele tomou os nossos pecados na cruz, e uma vez que nós crendo, nós confessamos e lhe obedecemos. Lembra que a promessa só vem com a obediência? A promessa de salvação só vem com a obediência em Cristo Jesus. É nesse ponto que você precisa enfatizar um pouco mais, porque sendo objetivo, eu falo muito aqui, mas é para lhe abrir o entendimento, mas na sala de aula você fala de forma objetiva. Por quê? Porque é neste ponto que os seus alunos têm que valorizar, que é a salvação. Tá bom? Oh, glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus vai te usar poderosamente nesta aula, meu querido. Deus vai ser contigo. Deus é contigo, professor. Glória a Deus. Vamos comigo no segundo subponto. Jesus Cristo é o mediador. Olha, o Senhor Jesus é o mediador que estabelece um novo concerto, um novo pacto profetizado pelo profeta Isaías. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça e de amor de Deus aos que o respondem com arrependimento e fé e oferta de salvação. Assim, o relacionamento de obediência entre o salvo e Deus se dá nos termos do novo concerto, em que o Senhor Jesus é o verdadeiro mediador. Foi o que eu acabei de dizer, que a salvação só vem por obediência a Cristo. Então, leve os seus alunos aqui a compreender que eles precisam também conhecer o seu Senhor. Como é que eles vão obedecer a alguém se eles não sabem quem é? Você está entendendo? Está entendendo que é muito mais profundo? Ensine os seus alunos. Eu deixo aqui uma dica valiosa. Diga para eles, faça um propósito com eles, uma dinâmica com eles, de eles estarem lendo todo o Evangelho segundo escreveu João. Você sabe, professor, que os evangelhos, os 4 evangelhos, eles têm seus diferenciais. 3 deles são sinóticos, ou seja, 3 sinóticos por quê? Porque foram escritos e relatados debaixo de uma mesma visão. Sim, mesmo sinótico, visão. Sim, mesmo sinóticos, visão. Ou seja, sinóticos, mesma visão. Os 3 foram escritos, Mateus, Marcos e Lucas, na mesma visão, no mesmo propósito. Qual é o propósito? Biográfico. Escrever a vida, escrever o nascimento, a profecia, o nascimento, a vida de Jesus, a morte de Jesus e a sua ressurreição. Você está entendendo? Esse foi o objetivo. É biográfico, da biografia de Jesus, da vida de Jesus. Já João não. João escreve não apenas com o entendimento de que Jesus está vivo, de que Jesus viveu. Ele escreve um Jesus diferenciado. Como Jesus diferenciado dos demais? Porque enquanto os outros estão preocupados em trazer uma vida biográfica de Jesus, como humano, ser humano, que veio à terra, morreu, fez a obra, morreu e ressuscitou, está entendendo? Sem deixar o messianismo, o cristianismo, ou seja, o poder de Deus, o Cristo, sem deixar o Cristo de lado, eles fazem essa apresentação, mas João apresenta o Filho de Deus. O que eu quero dizer é que quando João escreve o seu evangelho, ele escreve no objetivo de apresentar para a igreja o Filho de Deus. João é o maior contexto, é o maior compêndio teológico sobre Cristo Jesus já escrito em todos os séculos. Então ajude os seus alunos a compreender e conhecer Jesus. Como? Faça um desafio, professor. Passe para os seus alunos. Quem lê tantos capítulos até a próxima semana sobre Jesus no livro, no Evangelho de João, vai ganhar um prêmio. Compra aí uma barra de chocolate, compra uma caixa de chocolate, compra alguma coisa e dá como prêmio. Mas peça a pessoa, quantos capítulos você lê, você faz aqui, traz aqui algo que você entendeu do Evangelho de João.
Isso vai ajudar e muito, porque o Evangelho de João apresenta Jesus como Filho de Deus de uma forma extraordinária, como você nunca viu. É o Filho de Deus. Não é à toa que João escreve que Jesus tem as suas 7 características. Lembram delas? Eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo. Você está entendendo? Eu sou o bom pastor. Isso é muito importante passar para eles, para que eles consigam compreender isto. Você está entendendo, professor? Então, eu tenho certeza, se você passar, fizer esse desafio, vai ser bênção para a vida dos seus alunos. Terceiro subponto, a obediência do novo concerto. Os ensinos do Novo Testamento mostram que a fé e a obediência andam lado a lado andam lado a lado. Nosso Senhor Jesus ensinou: se me amares, guardareis os meus mandamentos. Essa expressão, guardarei, também pode ser substituída por obedecereis. Isso significa que o nosso amor pelo Senhor, pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai. Oh, glória a Deus! O que ele quer dizer é que o autor, o escritor da nossa revista, o pastor, doutor Elinaldo Renovato, quer que a gente entenda que a nossa expressão de amor para com o nosso Cristo, é obedecendo. A gente expressa esse amor para com Ele, obedecendo a Ele. Isso deixa claro, porque se nós dizemos que amamos a Ele e não obedecemos, irmão, meu querido, é mesmo que nada. Você simplesmente não está amando só de boca, porque a fé sem obras, ela é morta. Como Tiago, você sabe disso, que a fé é morta. Se você quiser me apresentar sua fé, apresente-me sem as tuas obras, mas eu te apresento a minha fé pelas minhas obras. Eu cumprindo, eu fazendo as minhas obras, eu estou provando que eu tenho fé naquele que me salvou. Então, como é que eu provo que eu amo a Jesus? Obedecendo a Jesus. Então, isso é muito importante deixar claro, que as pessoas dizem: eu amo Jesus, eu amo, sou louco por Jesus, mas que na verdade não obedecem. Lembrando, ressalte, sempre procure ressaltar que a obediência é possível, não é impossível, é mentira de Satanás. É possível sim, uma vez que você tem o Espírito de Deus, seus alunos têm o Espírito Santo, foram comprados e remidos e lavados do sangue de Jesus, tem a palavra de Deus, e Deus tem o Senhor para cumprir toda a promessa, para Deus dar graça, para vencer. Então é possível obedecer. Você está entendendo? É possível obedecer. Então, em nome de Jesus, deixe isso claro para os seus alunos. Vamos para o nosso terceiro ponto, em nome de Jesus, que está escrito sobre bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Que bênçãos são essas? Que é proveniente a obediência de Cristo. Que bênçãos são essas? Primeiro subponto, bênçãos espirituais. No Novo Testamento é o Espírito Santo que age a vida dos que fazem parte do novo concerto por meio de Jesus Cristo mediante a fé. Nesse contexto, aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demanda bênçãos de natureza espirituais que abarcam todas as áreas da nossa vida, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. É o que eu acabei de lhe dizer, que o Espírito Santo é que nos capacita, também nos dá condições de obedecer a Deus. Leia com eles o que está escrito em João capítulo 14, verso 16. João vai dizer das palavras de Jesus: e eu vos darei outro Consolador, e ele ficará convosco, e habitará em vós, e estará convosco. Preste atenção, para você entender e repassar para os seus alunos. No texto original, onde for escrita no grego, na escrita ali, quer dizer halos. Quando ele escreveu: e vos mandarei halos Consolador. Outro Consolador, halos. Halos ali quer dizer uma pessoa da mesma força, da mesma característica, do mesmo perfil que o meu.
eu mandarei uma pessoa que é semelhante a mim, que faz as coisas que eu faço, semelhante a mim, um igual a mim. Vou mandar um para vocês, para tomar conta de vocês, que ele será consolador, que estará convosco e habitará em vós. Estará com você, é presente e está com. Deixa isso claro, que o Espírito Santo não está só conosco, vivendo, habitando conosco. Não, o Espírito Santo também está dentro. Então, o Espírito Santo é quem nos direciona. Leia esse texto com eles, tá bom? Leia o texto de João capítulo 16, se não me engano, no verso 14, em que fala sobre o Espírito Santo, que ele é o nosso guia. Meu querido, o Espírito Santo é o nosso guia, ele é o nosso mestre e ele é o nosso consolador. Então ele tem como nos ajudar a cumprir as promessas, aliás, obedecendo os mandamentos de Deus. Oh, eu sinto a presença de Deus. Meu Deus do céu. Que Deus te dê graça, professor, aos seus alunos, para eles conseguir entender esta lição e serem edificados para a glória do nome do Senhor Jesus. Segundo subponto, vai falar sobre justiça e paz. Que obedece a Cristo, vive piedosamente em sua presença e em justiça. Dessa forma, temos uma vida de retidão proveniente da fé e da obediência a Cristo. Pois fomos justificados e santificados por Deus. Está em 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. Então a paz que excede todo entendimento torna-se realidade em nós. Olha, Filipenses capítulo 4, verso 7. É aquela paz de que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João capítulo 14, verso 27. Assim a obediência a Cristo gera em nós justiça e paz em meio à turbulência do mundo. Verdade seja dita, que quando nós obedecemos, está entendendo? Nós nos tornamos separados do mundo. Quando nós confessamos a Cristo, fomos justificados e a paz, que excede todo entendimento, vem habitar em nós. Nós conseguimos compreender o que se passa no mundo, por exemplo, das coisas que acontecem. A igreja sabe o que se passa no mundo, a igreja entende isso. Então, uma vez que nós nos submetemos a Cristo, Ele nos elucida, Ele abre a nossa mente, os nossos olhos para entender o que se passa. Nós somos justiça de Deus, paz de Deus em nós. Você está entendendo, professor? Então, quando você trouxer esse entendimento aos seus alunos, diga para eles que eles foram justificados, foram santificados para uma grande obra. Obedecendo, automaticamente somos separados. E esta submissão e a obediência de Cristo só nos leva a alcançarmos a justiça de Deus e a paz em Deus para nós. É tão importante. Isso é importante declarar aos seus alunos, tá bom? Então, terceiro subponto e último, para a glória de Deus Pai, para encerrarmos a nossa lição, a alegria do Espírito Santo. Que maravilha! A alegria proveniente de uma relação com Cristo é marcada na vida de quem anda na justiça e tem a paz de Cristo. A Bíblia mostra que a alegria é o fruto do Espírito Santo. Está lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Conforme nos ensinam as Escrituras, essa alegria não está condicionada aos ambientes externos da nossa vida, mas é consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. A presença do Santo Espírito enche-nos de alegria. Meu irmão, agora me lembrei que quando Pedro foi preso, você pode até dizer isso para os seus alunos, trazendo para que eles consigam entender, compreender mais sobre essa questão. Você pode trazer isso para eles, de que quando Pedro foi receber a notícia de que seria morto no outro dia, quando Pedro foi preso, Pedro e Tiago foram presos por Herodes, e ele viu que quando matou Tiago, no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, e que quando o Tiago é morto à espada e o povo se alegra, e Herodes viu que aquilo ali alegrava muito o povo, deixava o povo muito feliz, então ele deixou Pedro para o outro dia. O texto diz que Pedro foi dormir,
Eu te respondo uma coisa: quem é que sabe que vai morrer no outro dia e dorme um sono pesado daquele? Me responde. Quem é que tem tanta confiança aqui, assim, de saber que vai escapar da morte? Hein? Porque, irmão, quando é que está a promessa de Pedro? Em João capítulo 21, nos seus últimos versículos, Jesus faz uma promessa para Pedro, dizendo: Pedro, olha, vai chegar um dia em que vão te levar, vão te pegar pela mão e vão te levar a um canto que tu não queira ir. Um dia, ou seja, falar de um tempo em que ele estará velho, vai pegar pela mão e vão te levar a um canto que você não queira ir. E no bem da verdade, nós sabemos que dentro da história dos mártires da igreja, Pedro morreu já com uma certa idade, dizendo que não era digno de morrer como morreu seu Cristo, e preferiu morrer de cabeça para baixo numa cruz. Entendeu, professor? Então ele confiou na promessa. Então isso é importante, crer, acreditar que esta alegria que Pedro recebeu foi dada pelo Espírito. Lembra de Paulo e Silas, presos na cadeia, em Atos capítulo 6, que eles cantavam hinos e louvores a Deus? Quem é que está preso numa prova daquela, depois de ter levado 40 chibatadas cada um, e vai cantar? Me responde. Quem é que vai cantar depois de ter passado um tempo de sofrimento, de angústia, peia, costa rasgada, prometido a morte, como quem diz, a morte só esperando, só aguardando eles, e eles vão fazer o quê? Vão cantar hinos e louvores a Deus. Você está entendendo? Que esta paz, esta alegria, só é possível dada pelo Espírito Santo. Então deixe claro aos seus alunos que eles precisam entender que o Espírito Santo não está lá apenas de enfeite, que o Espírito Santo não está lá simplesmente por estar. Em cada um de nós o Espírito está para o cumprimento de promessa, para cumprir um propósito em cada um de nós. O Espírito Santo, ele é consolador, ele é o nosso guia e ele é o nosso mestre. E ele, para cumprir o seu tríceps ministério, ele vai cumprir. Você está entendendo? Me perdoe aqui o gago. Oh, glória a Deus, mas é isso mesmo. Olha, ele vai cumprir o ministério. As 3 fases do cumprimento do Espírito Santo. Ele é mestre, ele é guia, e ele é o consolador, ele vai cumprir isso. Então o Espírito Santo não está lá apenas por estar, ele vai estar para cumprir tudo isso, e ele vai trazer alegria a nós, independentemente das circunstâncias. É por isso que o crente, independente das circunstâncias, precisa estar em comunhão com Deus, porque nesta comunhão o Espírito Santo nos enche de alegria, apesar das provas, apesar dos desertos. Isso é de suma importância, porque também é por meio disso que nós nos tornamos sal e luz deste mundo. Enquanto o mundo que estará aí cai em depressão, fica triste, choroso, alguns tiram a sua própria vida por conta de tristeza profunda, de angústia, de depressão profunda, nós temos o Espírito, que uma vez nos dedicando ao Senhor, buscando a Deus, o Espírito Santo nos enche desta alegria. Então é preciso, professor, você deixar claro aos seus alunos que eles precisam buscar a Deus precisam buscar ao Senhor para cumprirem essas promessas, para que o Espírito de Deus cumpra as promessas na vida dos seus alunos. Amém? Conclusão da lição vai dizer: nesta lição estudamos a respeito da obediência como relacionamento com Deus, tanto no aspecto do Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Vimos que o despeito do Novo Pacto tem superado o Antigo. O princípio da obediência a Deus e a sua palavra permanece o mesmo. Desta forma, a promessa de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, para quem obedece os mandamentos do Senhor Jesus, são promessas condicionadas à nossa obediência a Cristo. Meu Deus do céu, é condicionado.
nós precisamos obedecer para alcançarmos a promessa, tá bom? Professor, muito obrigado por estar conosco. A minha oração é que Deus te abençoe poderosamente. E se você chegou aqui, eu quero só te agradecer em nome de Jesus. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você seja notificado cada vez que formos postar um vídeo. Fica conosco, tem muita coisa boa vindo por aí, você vai gostar. Você que é pregador, teremos aí uma série também de mensagens, série de ensinos teológicos, ensinos sobre como pregar, criar sermões. Vamos ter também sobre a questão de evangelísticas, que você pode também estar acessando e estar aprendendo para a glória de Deus Pai, tá bom? Meus queridos, fique com Deus, um forte abraço, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Fique conosco, eu sou o pastor Elias Oliveira, aqui de Fortaleza, Ceará, da Assembleia de Deus, Hosana nas alturas, glória a Deus, onde nós somos co-pastor aqui, junto com o nosso pastor Jânio Lemos, tá bom? Meus queridos, um forte abraço, beijo no coração, fique com Deus, até a próxima lição, querendo Deus te abençoe.